Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. A Polícia Civil fez nessa tarde mais uma operação de combate ao desmanche e venda de peças de automóveis roubados em Belo Horizonte. 80 policiais atuaram no fechamento de 15 lojas sem credenciamento em 3 pontos da capital. Uma pessoa foi presa. Na Avenida Pedro II, onde funcionam dezenas de comércios do tipo, o proprietário de um deles foi preso em flagrante. Na loja de Gustavo Henrique Pereira Santos, de 33 anos, o pente fino dos policiais civis encontrou peças de um carro importado roubado. Eles esqueceram, de tirar a identificação do chassi. E após nossas consultas lá nos nossos sistemas da Polícia Civil, verificou-se que trata-se de um veículo roubado, é uma Evoque. Até então nós não sabemos se foi o proprietário dessa loja que praticou o crime de furto ou roubo desse veículo. Então ele está sendo conduzido, vai ser autuado, vai ser flagrado pelo crime de receptação. Ali mesmo, partes de uma BMW com nota de São Paulo, mas sem a etiqueta óptica que rastreia o veículo, já havia levantado suspeita. Nesse primeiro momento, um dos funcionários tentou explicar. A gente vai lá em São Paulo, escolhe um lote de peças e compra. Então vem peças variadas de diversos carros. Todas as peças que estão aqui expostas, elas têm nota, elas estão com a nota fiscal e tudo certinho. Até onde a gente sabe é tudo certo, porque a gente pagou e a gente recebeu uma nota. Nesta outra loja interditada, o dono afirmou que está há 15 anos na Pedro II, que vai tentar não levar o prejuízo com a apreensão de R$500 mil em peças. Vou até a polícia para saber realmente como que vamos finalizar isso aí. Sendo que do meu interesse é finalizar a empresa realmente. E eu vou buscar alguma coisa que eu possa vender, que eu possa reciclar para me salvar algum capital. Desde julho do ano passado, o Detran de Minas determinou o credenciamento de todas as cerca de 14 mil lojas de autopeças do Estado, em cumprimento à Lei Federal de 2014, chamada Lei do Desmonte. Neste mais de um ano, apenas 30 estabelecimentos se cadastraram e outros 300 abriram o processo. Operações como esta estão fechando as lojas que não se regularizaram. Eles precisam fazer o devido credenciamento no site do Detran e se eles derem início e juntarem as peças que são obrigatórias lá no sistema, eles vão ver lá no sistema. Eles podem sim fazer a reabertura dessas lojas. O delegado explica ainda que o credenciamento deve ser feito na página do Detran na internet por toda loja que desmonta, recicla, recupera ou vende partes e peças de veículos. O susto deve fazer muitas correrem atrás do cadastro, mesmo bem depois do prazo. Quando saiu a portaria, nós orientamos nossos clientes. Se eles não fizerem, não seguir nossas orientações, o que podemos fazer? Nada. Um comerciante foi morto a golpes de chave de fenda nessa manhã na capital, numa briga por causa de 50 centavos. Ele era dono de uma padaria e entrou numa briga com um cliente que queria comprar um maço de cigarro e não aceitou pagar um valor maior no cartão de crédito. Imagens do circuito interno de segurança mostram que a confusão que começou lá dentro foi parar do lado de fora do comércio e o momento em que Gilcimar e o cliente entram em luta corporal. O assassino tira a chave de fenda do bolso e atinge o pescoço do comerciante várias vezes. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Gilcimar Dias Salviano tinha 30 anos. Ele foi assassinado com golpes de chave de fenda por um cliente que se irritou porque teria de pagar 50 centavos a mais para levar um maço de cigarros com pagamento no cartão. Na entrada da padaria, cartazes com mensagem de luto. As portas vão ficar fechadas por mais 3 dias. Eu moro aqui há mais de 50 anos, minha filha. Conheço ele há muito tempo. Aí entrega cebolinha, salsinha. Tô chateado, tô sem palavras, não tô acreditando no que aconteceu. Para esta vizinha, a banalidade envolvendo crimes contra a vida revela que as pessoas estão perdendo a paciência e os limites. Eu acredito que o povo está muito sem amor. Não tem amor, apego a nada, a ninguém. Fiquei chocada e fiquei triste porque era uma boa pessoa, trabalhadora, batalhadora como eu, e por causa de nada, né? Felipe Henrique de Lima, de 28 anos, foi levado para o sistema prisional. E você,
Sabe o que diz a lei sobre a diferenciação no pagamento com dinheiro e cartão? Há mais de um ano, a norma determina que os valores cobrados podem ser diferentes. Mas para o PROCON, isso está na contramão dos interesses dos direitos do consumidor. A senhora aceita pagar mais caro quando a senhora vai efetuar algum pagamento em cartão? De jeito nenhum. Não aceito, não. Você sabia que existe uma lei que permite o comerciante a cobrar mais caro num pagamento de cartão de crédito? Existe lei para isso? Não sabia, não. Não sabia, não, porque a gente tem mania de não ler, né? A gente tem preguiça às vezes, isso é bom para esclarecer mais o povo. Nós já conhecemos aí supermercados que não cobram, postos de gasolinas que cobram, outros não. Farmácias que cobram, outras não. Então isso fica a critério do fornecedor. O importante é que aquele que decidir praticar a diferenciação de preços, ele deve informar previamente o consumidor através de um cartaz ostensivo, visível, de preferência na entrada do estabelecimento, para que o consumidor, se deparando com isso, vai decidir ou não se vai efetuar a compra naquele estabelecimento comercial. A Lei 13.455 foi sancionada no dia 26 de junho de 2017 e entrou em vigor no dia 27, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Uma vez divulgada, passa a ser obrigação de cada cidadão o conhecimento das mudanças previstas pela nova legislação. Durante muitos anos, os órgãos de defesa do consumidor combateram a diferenciação de preços pelo simples fato de que o contrato que o consumidor assina com a operadora de cartão de crédito prevê a informação de que o cartão de crédito é um pagamento à vista. Então, a partir do momento que ele tem essa informação, não se permite a diferenciação de preço. A partir do advento da nova legislação, essa diferenciação já é permitida, embora contrarie, no nosso ponto de vista, os interesses e os direitos do consumidor. Mesmo com a lei em vigor há mais de um ano, alguns estabelecimentos preferem não praticar a diferenciação de preços, principalmente para evitar constrangimentos para os clientes. Eu tenho conhecimento, mas o restaurante, a gente não aplica essa nova conduta porque gera um atrito, aí eu fico constrangido com as outras pessoas que estão na fila aguardando. Não é... Seria bom se todo mundo conhecesse e pudesse ser aplicado, mas infelizmente não é o que acontece. A partir do momento em que o consumidor se depara com um estabelecimento comercial que pratica a diferenciação de preço, sem que exista esse aviso prévio para ele, ele deve anotar o nome do estabelecimento, o endereço e trazer essa comunicação ao PROCON e o PROCON vai notificar esse estabelecimento para que ele cumpra a legislação no que tange a colocar um cartaz de informação para o consumidor, inclusive podendo já multar o estabelecimento, que pela própria legislação prevê como obrigatória a fixação desse aviso. O número de explosões a caixas eletrônicos aumentou muito em Minas Gerais. Passou de 1.090 casos em 2017 para 1.275 nestes 8 meses do ano. As polícias criam ações para desarticular as quadrilhas. Mas, segundo especialistas em segurança, os bancos também precisam investir em equipamentos para dificultar a ação dos bandidos. Nos últimos 2 meses, foram 5 assaltos, um em Itambacuri, o outro em Nova Módica e teve também em São João do Oriente. Em Cuparaque, os bandidos arrombaram 2 bancos na mesma noite e fugiram levando quase R$200 mil. Neste caso, 3 deles foram presos em flagrante. Nos outros, ninguém foi detido. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que o número de casos aumentou em Minas Gerais. Em 2017, foram registradas 1.090 ocorrências deste tipo. Neste ano, até agora, já foram 1.275. O número de ataques a agências bancárias em pequenas cidades é maior porque nelas o efetivo da polícia é reduzido. E isso tem facilitado a vida dos bandidos. Este especialista diz que não adianta colocar mais policiais nas cidades pequenas. Para ele, a solução é melhorar o serviço de inteligência para desarticular as quadrilhas. Significa que um grupo especial da Polícia Civil que conhece essas quadrilhas, que já conhece um pouco desse modus operandi, vai compartilhar com policiais militares que também já têm um pouco desse conhecimento, com promotores
né, que lidam com o crime organizado, que também já estão lidando com esse tipo de investigação há alguns anos. Você tem que juntar essas inteligências e fazer uma repressão qualificada. Os assaltos em agências dos Correios, de 49 casos no ano passado, subiram para 151 os registros neste ano. É fundamental que os bancos invistam em tecnologias para inutilizar cédulas que estão sendo, de alguma maneira, objeto do roubo. Uma legislação federal foi aprovada esse ano nesse sentido, deu um tempo aos bancos até o final do ano para que uma tinta especial seja utilizada, né, nesses caixas eletrônicos, e a explosão, mediante a explosão, a tinta vai inutilizar as cédulas. Se isso vier a acontecer, que me parece fundamental, certamente nós vamos inibir muito esse tipo de prática criminal. Alguns bancos já têm feito esse investimento. No caso do assalto registrado no Bradesco de São João do Oriente, as notas ficaram manchadas depois da explosão. Os bandidos trocaram tiros com a PM e fugiram sem levar o dinheiro. A tinta faz com que as cédulas percam o valor comercial. Você vai ver agora um flagrante de furto em uma loja de Três Pontas, no sul de Minas. Segundo a polícia, os ladrões foram identificados, mas ainda não foram presos. Os suspeitos foram flagrados pelas câmeras ao redor do estabelecimento. Eles tentam arrombar a loja forçando o blindex, mas não conseguem e vão embora. Minutos depois, o de casaco azul volta com outro ajudante. Eles também tentam forçar a porta, mas parece que está difícil e saem de cena novamente. Em seguida, um deles aparece com um pedaço de madeira e, por fim, eles conseguem arrancar o vidro em frente à vitrine. Eles escolhem os produtos e saem com as mãos cheias. A audácia é tamanha que eles ainda voltam para pegar mais eletrônicos. Quando os donos chegaram aqui no local, eles encontraram o blindex jogado ao chão e um pedaço de madeira caído aqui na porta da loja. O que chamou a atenção é que eles ficaram aqui por volta de 1 hora e tiveram bastante cuidado para não quebrar o vidro. Então, a gente ainda não calculou ainda o total dos equipamentos que foram levados. A parte da prateleira, metade das coisas levaram, algumas outras coisas aqui dentro da loja. Segundo a polícia, os suspeitos já foram identificados, mas ainda não foram presos. Termina amanhã o prazo para procurar um cartório eleitoral e fazer o requerimento do voto em trânsito. Será a primeira vez que os eleitores poderão votar fora do domicílio eleitoral no mesmo estado para todos os cargos. Quem estiver fora do estado onde vota vai poder confirmar o voto só para presidente. Em Minas Gerais, 18 cidades estão aptas para o voto em trânsito. Caso o eleitor não possa votar no dia 7 de outubro, a justificativa continua obrigatória. Esta fase final do inverno tem deixado o tempo bem seco, né? E a gente sente os efeitos da baixa umidade do ar, que hoje em BH ficou em 30%. O recomendado é acima dos 60%. E como será que fica o tempo amanhã? Saiba agora no mapa. Céu nublado a parcialmente nublado, com nevoeiro ou névoa úmida nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce e na zona da mata. Nas outras regiões, sol entre nuvens e névoa seca. Na capital, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Natalândia, os termômetros vão de 13 a 34, de 8 a 29 graus em Perdões. Oscilam dos 10 aos 35 em São Francisco de Sales. E em Pedro Leopoldo, mínima de 9 e máxima de 30 graus. A Prefeitura de Belo Horizonte vai gastar mais 33 milhões e 700 mil reais no desassoreamento da Lagoa da Pampulha. Só nos últimos 2 anos, o dinheiro gasto na barragem e na bacia que a abastece ultrapassa os 100 milhões de reais. A administração municipal garante que vai revitalizar o cartão postal de BH. Mas um ambientalista e professor da UFMG contesta a eficácia deste trabalho.
Ela é um dos cartões postais da cidade, ponto de encontro e um ótimo lugar para a prática de exercícios físicos. Mas nas últimas semanas, o mau cheiro vem incomodando quem passa pela Lagoa da Pampulha. Ficou um pouco ruim fazer o exercício. Eu até limito um pouco, não vou até o final onde eu iria antes, por causa do cheiro. Tá até difícil de estar caminhando aqui todo dia. Tem hora que eu até mudo o caminho para poder ver se está melhor em outras partes da lagoa. Na época de estiagem, a situação fica ainda pior. Quem frequenta aqui a lagoa logo nota o forte odor. E olha só, quando a gente se aproxima aqui da água, a gente percebe essa espécie de manta verde na superfície da água e ela se estende por toda a extensão da lagoa. Esse verdinho, que muita gente acha até bonito, isso é poluição, isso é esgoto. Segundo a Prefeitura, diversas medidas já foram feitas para amenizar a situação, como trabalhos de melhoria na qualidade da água e remoção de lixo. Mas nada parece solucionar realmente o problema. Para se ter uma ideia, chega a 100 milhões de reais o valor que está sendo investido na recuperação da lagoa nos últimos 2 anos. Deste montante, 33 milhões e 700 mil reais vão ser investidos na remoção de sedimentos acumulados no fundo da lagoa. Não tem o mínimo sentido querer tirar terra aqui de dentro da Pampulha, que é enxugar gelo. Todo ano chega mais ou menos uns 130 mil metros cúbicos de lama, de lixo aqui. Eles não vão conseguir tirar isso nunca. O aporte de terra, por exemplo, à Lagoa da Pampulha, ele se dá carreado pelos cursos d'água, pelas chuvas. Então, em função ainda de um processo de urbanização na bacia, que ainda está em curso, essa terra continuará sendo lavada e levada até o lago. Então, será ainda importante mantermos a retirada de sedimentos ao longo de vários anos, até que a urbanização da bacia se estabilize e esses níveis de aporte de terra se reduzam a níveis menos importantes. Segundo o ambientalista, a solução seria começar pelas cabeceiras dos rios e interromper o despejo de esgoto direto na lagoa. Afastar essa terra, esse assoreamento, do centro da barragem da Lagoa Pampulha para as beiradas. Mas antes de fazer isso, que é a solução mais definitiva, é você trabalhar os 98 quilômetros quadrados, que é a área da bacia do Pampulha, que inclui os afluentes, e você tirar deles o lixo que está caindo, a terra que está caindo. Os problemas na Lagoa da Pampulha permanecem, mas numa escala bastante diferente. Em relação à qualidade da água, por exemplo, se a gente for relembrar o quadro instalado na Lagoa da Pampulha em 2015, nós tínhamos crostas de algas enormes estendidas na Lagoa da Pampulha e a gente tirava caminhões de peixes mortos do lago. Hoje isso não ocorre mais graças ao processo de tratamento e também em função da expansão do sistema de esgotamento sanitário na bacia. Então hoje nós temos cerca de 95% de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário. E daqui a pouco você poderá concorrer a ingressos para uma peça de teatro exclusiva em comemoração aos 90 anos do jornal Estado de Minas. E você vai acompanhar como as gerações se unem para manter viva a tradição do reinado em Minas. Não saia daí, eu volto já já. Você gosta de teatro? Então que tal ser convidado especial para assistir a peça Família Pão com Ovo neste final de semana no Teatro Alterosa? O grupo Diários Associados está disponibilizando vários pares de ingressos só para convidados. É um presente em homenagem aos 90 anos do grande Jornal dos Mineiros. Então vamos sortear ingressos para você. Para participar, basta ligar para 3209-0966 DDD 31. Boa sorte para você! Minas Gerais tem muitas festas folclóricas ricas em cores, histórias e ritmos. O reinado é uma delas e mostra a fé e a devoção em Nossa Senhora do Rosário. Em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste, a festa é comemorada há 188 anos. O
batuque é forte. A fé e a devoção à Nossa Senhora chamam a atenção. A festa de reinado é tradição no interior mineiro. A celebração mostra a religiosidade e os costumes africanos. Nós temos pessoas aqui de 97 anos coordenando ainda as congadas. Para nós é uma alegria, enquanto igreja, acolher essa festa de Nossa Senhora. Há registros de que o reinado começou em 1830 aqui em Santo Antônio do Monte. Hoje, são 22 congadas filiadas à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. A festa envolve mais de 3.000 pessoas. Isso mostra a grandeza da festa e a fé da tradição mesmo que vem de geração, de pai para filho, de avô. O terno As Meninas do Rosário foi criado há 15 anos pela Lucélia. Os 2 filhos e o marido dela também integram a congada. A importância é que é muita fé na Nossa Senhora, primeiramente, e para não deixar a festa acabar, né? E vai passando de geração em geração e eu tenho certeza, eu passando para os meus filhos, eles vai passar para o dele também. Seu Eustáquio, mais conhecido por Tostão, tem 66 anos e há quase 50 faz parte dos Congadeiros de Maria, o terno mais antigo de Santo Antônio do Monte. Por meio de uma promessa que eu fiz para minha filha que ia nascer. Eu fui atingido, ia brincar um ano e continuei até hoje. Vitória, de 7 anos, aprendeu a cultura do congado com os pais e fica feliz em participar. Oh, sábia, por que canta triste assim? Oh, sábia, deixa a tristeza pra mim. Gracinha. O JA termina aqui, volta amanhã às 7h15 da noite. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Tchau!